Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora de arte, Fernanda Gomes. Hoje a nossa aula vai falar sobre dança. Nós vamos conhecer alguns tipos de danças brasileiras que contam a história de diversas regiões do nosso país. E é importante que você acompanhe a aula com todo cuidado para que no final possa realizar as questões, a nossa atividade e responder aí o número bem significativo de questões corretas, tá bom? Então vamos para a nossa tela já para a gente iniciar a nossa aula de hoje, trazendo aí um repertório bem interessante para você. Então, olha só, a dança, ela é arte e expressão, porque ela conta um pouco do nosso sentimento, a gente consegue se mostrar a nossa identidade a partir de uma apresentação de dança. Ela também cuida do nosso corpo, ajuda a gente a trabalhar diversos movimentos. A dança, mais do que apenas movimento, ela é arte também, ela é um movimento corporal que geralmente é acompanhada de música com fins expressivos, sociais ou rituais, e você vai conhecer isso ao longo da nossa aula. Ela narra histórias inteiras por meio de gestos, sequências de movimento e encenação. Então, a dança, ela conta a história e ela também é uma linguagem sem palavras, usada por diferentes culturas para contar histórias, expressar emoções, transmitir mensagens. Como a arte, né? A dança comunica de forma direta e sensível com quem observa, mesmo que falemos línguas diferentes, a dança ela consegue se comunicar com diversas linguagens, né, que a arte proporciona. Então, gente, assim como os demais eixos da arte, a dança ela fez parte de um momento importante da nossa história e desde o antepassado. E ela é uma jornada através das eras da dança. Nós vamos trazer aqui para você que a dança ela fez parte de vários momentos, de várias eras, como na pré-história, com os rituais, a espiritualidade. Na antiguidade, as danças eram religiosas, sociais. Na Idade Média e na Idade Moderna, já veio, além da influência da igreja, né, da dança religiosa, e veio o surgimento do balé. Então, ela não é apenas uma expressão corporal. Ela também expressa cultura e expressa momentos da nossa história. Então, no antepassado, na pré-história, ela tinha esse cunho de rituais, né? E aí houve um momento em que ela era religiosa e também tem esse momento agora da Idade Moderna, né? Da arte contemporânea, que aí a dança já traz questionamentos sociais, traz também, além desses questionamentos sociais, de críticas referentes a situações que acontecem numa determinada localidade ou um tema importante no mundo, como questão ambiental, traz também a questão do racismo. Então, hoje a dança contemporânea ela traz uma diversidade de temas e de característica, traz elementos novos para contar essa história de uma forma mais contemporânea, mais atual. Vamos seguindo então, atento ao nosso slide, porque a dança ela traz aí diferentes tipos, como a dança clássica, a dança folclórica e a tradicional, a dança social e a dança contemporânea. Ela é diversa e varia entre culturas e estilos. Cada tipo de dança carrega uma identidade, eu vou falar isso para você nos nossos próximos slides. O hip hop, ele reflete as ruas, o balé fala da elegância e as danças culturais mantêm viva a memória de um povo. E você sabe muito bem, com a sua experiência de jovem estudantil, com a trajetória que você traz de escola mesmo, sabe que diversas regiões do país são representadas através da dança. Se a gente falar, por exemplo, de Nordeste, nós estamos falando de quem? Do frevo, talvez, do carnaval,
do samba. Então, se a gente falar do Acre, né, do Nordeste também, porque o Acre tem essa relação histórica com o Nordeste por conta, né, dos nordestinos que vieram aqui para o nosso estado, a gente está falando de forró, né, a gente está falando de pé de serra, a gente está falando de um shot, então que sempre remete a essas regiões. Se a gente falar do balé clássico, por exemplo, nós estamos falando da região centro-oeste do país, estamos falando também de outros países. Então, é importante a gente fazer sempre essa referência, dessa relação da dança contando a memória de um povo. Seguindo, vamos conhecer os elementos da dança. Nós já tivemos nas aulas passadas os elementos do teatro, nós já falamos sobre os elementos da música e agora a gente vai falar sobre os elementos da dança. E os elementos da dança é o que torna uma dança única, né? O que torna é a forma como o dançarino combina corpo, espaço, tempo, movimento e energia para expressar algo pessoal ou cultural. Essa combinação cria identidade, emoção e significado. E eu vou repetir para você os elementos da dança, para você ficar bem atento aí com essa informação para a nossa atividade. Corpo, espaço, tempo, movimento e energia. Ah, professora, mas energia é um elemento novo na dança? Não, ele já é um elemento com uma nomenclatura diferente, mas que reproduz esse sentimento, né? Essa força, essa vontade que o dançarino apresenta na sua coreografia. Então, é importante manifestar esse elemento na sua apresentação. Movimentos de diferentes partes do corpo, né? A maneira como os dançarinos usam o espaço, incluindo níveis e formações, quando a gente fala de espaço, de cenário, o ritmo, o andamento e as batidas da dança e a intensidade, força e qualidade dos movimentos. Então, isso é importante também com relação aos movimentos das diferentes partes do corpo, né? A maneira, isso tudo faz parte dos elementos da dança. A maneira como o dançarino se apresenta. E a dança, ela também é um tesouro cultural, como eu vinha falando para vocês, que ela manifesta, ela conta a história de um povo. Então, ela é o reflexo de uma identidade, né, de identidade e tradição, como as danças tradicionais e folclóricas, e a identidade e memória de um povo, como eu falei para vocês. Essa característica, né, da dança, quando a gente vê as pessoas caracterizadas ou uma apresentação de dança, a gente já sabe que remete a uma região do país, a algum lugar. Quando eu vejo as meninas vestidas de saias coloridas, saias bem rodadas, com flores no cabelo. Então a gente está falando de quem? De qual região? Nós estamos falando talvez do carimbó, né, que é da região norte, que é lá do Pará, e que traz toda uma identidade embutida nessa apresentação, nessa cultura mesmo de dança, né? Vamos seguindo, como a dança, ela é o impacto, né, na cultura popular, como as danças moldam as indústrias do entretenimento, como a mídia, TV, clipes, redes sociais, aí as coreografias virais e a influência no comportamento das pessoas. Essa apresentação aí que eu mostro para vocês, por exemplo, que traz um estilo de dança que é muito comum agora com a juventude, né? Os coreanos que trazem essa influência tão importante para esses jovens, e a gente vê nas escolas, a gente vê nas apresentações de TikTok da vida, nas mídias sociais, esses jovens representando esse tipo de dança que é comum nessa faixa etária, mas também ela não é uma dança típica da nossa região, ela é uma dança típica da Coreia, né? Do Japão. E aí
isso influencia muito no jeito de ser dos nossos jovens, sejam lá ou aqui no nosso país. Eu conheço, por exemplo, muitos alunos, né, ex-alunos de sala de aula, que gostam, né, desse tipo de dança e que também dançam muito isso. Nos TikToks, gravam, apresentam esse tipo de dança. E ela mostra o poder da influência da dança na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos estudantes, na nossa comunidade, tá bom? Vamos seguindo então. A dança no século XXI e além. A tecnologia, ela promoveu aí grandes mudanças de acesso mesmo a uma diversidade de cultura, e a dança está incluída. E ela, inclusive, evoluiu de diversas maneiras, né? Trouxe novas técnicas através das redes sociais, da tecnologia mesmo. As plataformas de mídia social, como o TikTok, popularizaram tendências de dança curta, que são essas danças mais curtas, para poder ter como mostrar uma coreografia mais rápida e está dentro do tempo disponível nessas plataformas. As aulas de dança online e apresentações virtuais tornam o aprendizado mais acessível, e a IA, né, e a captura de movimento tornam esses movimentos de dança realista em filmes e jogos. Então, a gente sabe que a tecnologia ela aproximou muitas técnicas, muitas culturas de todos nós. Então, hoje, com acesso às plataformas como TikTok, Instagram, YouTube e tantas outras que existem, a gente tem mais acesso a danças pelo mundo mesmo. A gente não conhece só a que a gente vê nas nossas apresentações de escola ou até nas festas locais, nos clubes de dança locais. Então, a gente tem acesso a uma infinidade de técnicas da dança que rodam o mundo, e através dessas plataformas e a tecnologia, como a IA também, ela ajudou a trazer novos elementos para essas apresentações. A dança ela também é uma forma de comunicação. Ela é uma linguagem universal. Dançar é se comunicar. O corpo fala quando as palavras não bastam. Por isso, a dança ela é entendida no mundo inteiro como uma forma de expressão individual e coletiva, artística e cultural. Conta a história, ela expressa o nosso estado emocional, ela simboliza a cultura e ela também é comunicação não verbal. Então, a dança ela traz aí toda essa forma de comunicação importante para a nossa cultura. E agora, gente, é a nossa hora de testar os nossos conhecimentos. Nós falamos aí dos elementos da dança, que é muito importante para que a gente possa conhecer e saber identificar. Poxa, na minha coreografia ela está composta com todos esses elementos necessários para uma boa apresentação. Então, é importante você conhecer para você aprender a apreciar e também praticar. Então, agora é a hora da gente praticar. Nós não vamos dançar dessa vez, viu? Vou logo avisando. Mas nós vamos conhecer melhor através das nossas questões que a gente vai colocar aqui para você. A nossa questão número 1 diz o seguinte: qual das alternativas abaixo representa corretamente os 5 elementos fundamentais da dança? E aí tem a alternativa A: música, luz, palco, corpo e energia. A letra B: corpo, espaço, tempo, movimento e intensidade. A letra C: ritmo, estilo, figurino, público e palco. A letra D: espaço, figurino, trilha sonora, emoção e forma. E a letra E: força, criatividade, velocidade, público e cenário. Lembra que eu falei para vocês sobre esses elementos lá no comecinho da nossa aula e que era importante que você se atentasse para responder essas questões? Então, nós falamos que os elementos da dança eles são necessários para que a gente possa tanto apreciar quanto
praticar, fazer uma apresentação, fazer uma coreografia. Então, o dançarino, ele precisa desses elementos. E aí a gente foi falando que eu vou dar a dica de um, porque ele mudou a nomenclatura e lá aparece como energia. Mas é a mesmo que intensidade, força, como você se apresenta no palco e você precisa demonstrar essa energia, essa intensidade. Então, a letra alternativa correta aí é a B. E vamos conferir se é essa mesmo, tá? Está aí a nossa resposta correta, para que você não esqueça mais. Corpo, espaço, tempo, movimento e intensidade. Vamos agora para a próxima. Nossa questão número 2. Você está vendo aí uma moça dançando e a pergunta é: qual é a emoção que essa bailarina está transmitindo? O que essa dança te transmite? Você também que está aí em casa. Letra A, alegria. B, raiva. C, tristeza. D, medo. E letra E, desespero. O que essa dança transmite a você? Você olhando para esse movimento, a resposta correta é alegria. É a letra A para você que está aí nos assistindo e com certeza deve ter acertado, ter feito aí corretamente essa questão. Lembrando que você pode anotar no seu celular, no seu caderno. Agora nós vamos para essa pergunta e a gente vai colocar com áudio esse vídeo para que você possa responder de forma correta a pergunta que diz o seguinte: essa dança é de qual lugar? E aí tem as alternativas: A, Espanha, B, China, C, Brasil, letra D, África e letra E, Portugal. Então, olhe direitinho aí essa apresentação de dança para poder responder logo em seguida a questão correta, tá bom? Pois é, dá até vontade de dançar aqui mesmo, gente. Então, essa apresentação de dança, ela é de qual lugar? E responde aí para mim a letra A, Espanha, B, China, C, Brasil, D, África e E, Portugal. Se você sentiu vontade de dançar quando você ouviu essa música, com certeza você sabe a resposta, não sabe? Eu já sei. Então, a resposta correta, gente, é Brasil, é o frevo da região lá de Pernambuco, do Nordeste, que traz aí essa história desse lugar e que, inclusive, é patrimônio artístico brasileiro, tá bom? A resposta correta é letra C, Brasil, porque é o frevo, patrimônio do nosso país. Vamos para a nossa próxima questão, que é a de número 4, e diz o seguinte: como a tecnologia tem influenciado a dança no século XXI? Letra A, tornado a dança obsoleta nas escolas. Letra B, criando novos estilos apenas para jogos de videogame. Letra C, facilitando o acesso ao ensino e à divulgação das coreografias online. E letra D, restringindo a dança em ambientes digitais. Letra E, removendo a importância da expressão corporal. Nós falamos que a dança, ela agrega, ela comunica, ela traz vários benefícios para a nossa cultura, para a nossa vida e para a comunicação também. Então, a letra correta para essa questão número 4, qual você assinala aí como correta? A, B, C, D ou E? Para a gente adiantar o tempo, nós vamos aqui já dar a nossa contribuição apontando a resposta correta. Letra C, facilitando o acesso ao ensino e a divulgação de coreografias online. Isso é que a tecnologia permitiu que a gente pudesse ter acesso não só às apresentações em tempo real,
na sala de aula, nos clubes de dança, nas apresentações culturais da região que a gente mora, mas também tendo acesso a uma diversidade de técnicas e culturas de diversas regiões do mundo, porque a tecnologia nos aproximou. Além disso, a própria IA, ela consegue criar também coreografias, criar movimentos, criar efeitos para que a dança seja mais tecnológica, mais bonita, mais moderna. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos enviar aqui para a gente ver se realmente está correta. Então, é essa daí. Tá bom? Anota aí no seu caderninho ou no seu celular essa resposta, tá? E para fechar, vamos à última questão. Qual das opções representa corretamente a função da dança como patrimônio cultural? A letra A diz: ensinar coreografias famosas na internet. Letra B: reproduzir estilos de dança modernos apenas para jogos de videogame. Letra C: representar tradições, identidades e valores de um povo. Letra D: ser uma atividade exclusivamente esportiva. E letra E: substituir o ensino de história nas escolas. Então, a gente já sabe que essas questões, essas alternativas que vêm dizendo substituir, exclusivamente, apenas, elas normalmente não vêm com as respostas corretas para as questões colocadas. Então, gente, vamos lá analisar a letra A, B e C. A letra A: ensinar coreografias famosas da internet é apenas para isso? A função da dança como patrimônio cultural? A gente sabe que não. Letra B: reproduzir estilos de dança modernos apenas para jogos de videogame? Apenas? Não. C: representar tradições, identidades e valores de um povo. Nós estamos falando de patrimônio cultural. Nós apresentamos aí agora há pouco o frevo, por exemplo, que é patrimônio brasileiro. E ele representa a tradição de um povo, a identidade e os valores desse povo. Vamos lá levar para o nosso professor para corrigir. E a resposta C é a correta, tá bom? Então, nós finalizamos aí as questões, mas agora a gente vai fazer um breve resumo da nossa aula para você que nos assiste nesse momento. Falamos sobre a dança e trouxemos aqui pontos como a dança como uma comunicação não verbal. Nós trouxemos os diferentes estilos de dança, o balé, como, por exemplo, o hip hop, que traz aí a realidade de um povo, da dança de rua. Os 5 elementos da dança que vocês puderam ver: o espaço, o movimento, a intensidade. A dança como tesouro cultural, porque traz aí toda a identidade de um povo, e os benefícios da dança, tá bom? Então, ele contribui de diversas formas no processo de comunicação, movimento corporal, atividade física, né? Então, ela traz aí várias contribuições. E a nossa aula de hoje está finalizando. Eu agradeço imensamente você que nos assiste e que nos acompanha sempre nas plataformas digitais aqui do Governo do Estado. Muito obrigada e até a próxima.